Estamos aqui, quarta-feira, 20 horas, friozinho gostoso em São Paulo, ao vivo pra gente falar sobre Gawase, né? Tô muito ansiosa, muito feliz aí para fazer essa live com vocês. É uma live muito esperada por mim, porque é um assunto muito especial, um assunto muito gostoso, um assunto que gera muitas questões, que é muito profundo, né? E, enfim, é um assunto assim que tem uma relevância muito grande no universo da dança oriental, porque a Gawase, né, as danças das Gawases, ela é muito raiz da nossa dança do ventre, né? Da dança que a gente pratica hoje e que foi para os palcos como dança do ventre e que hoje foi rebuscada, que hoje é uma dança refinada, é uma dança de cena e que tem muito da essência aí das Gawases. As pessoas entrando aí, muito bem-vindas a todas, né? Esperando essa live, né? Vai ser feita junto com a bailarina, professora, psicóloga, pesquisadora Ange Vieira. A Ange Vieira, ela é do Espírito Santo, de Vitória, ela já morou em Minas, já morou em vários lugares, morou em São Paulo e agora atualmente ela está no Espírito Santo. Boa noite pessoal, boa noite, vão dando boa noite aí, vão falando se estão ouvindo, se tá boa a conexão, né? Enfim, como eu estava falando, vou apresentar aqui um pouco a Ange, né? Deixa eu até ver se ela já não me mandou nenhuma mensagenzinha aqui, que eu estou, comuniquei ela, que eu já entrei, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Entrei, bora! bora! Né? Enfim. E a Ange, ela fez, gente, uma pesquisa muito rica sobre as Gawase, tá? Mardia, Aline, aluninhas lindas! Leila, muito bem-vindas, que hoje vai ser um papo bem gostoso. E, enfim, a Ange fez uma pesquisa muito legal sobre as Gawase. Inclusive, levou para as ruas de Vitória mulheres para vivenciar essa experiência, tá? Fez essa experiência também com mulheres dos assentamentos, né, do Sem Terra, e teve ali uma experiência muito rica, né, de empoderamento feminino. E fora toda a pesquisa no campo da psicologia aplicada à dança, né, que esse trabalho trouxe para ela, inclusive, a Ange, além de professora de dança do ventre, pesquisadora e bailarina, ela é psicóloga e fez toda uma tese aí de mestrado, né, com base na dança do ventre, nessa dança espontânea, e que teve muita inspiração nas Gawases, né, para ela desenvolver esse trabalho de tese, de mestrado dela. Inclusive teve artigos publicados em revistas conceituadíssimas, revistas de psicologia e científicas conceituadíssimas, testando, né, com experiência de campo, né? Ela fez uma experiência mesmo de campo com detalhamento, né, com toda aquela questão acadêmica de pesquisa. Ela tem tudo isso, né, catalogado dos efeitos da dança oriental, da dança do ventre, principalmente dessa dança que é raiz, nessas mulheres que participou com ela nessa pesquisa aí dos efeitos da dança oriental, tá bom? Então vai ser realmente hoje uma live muito interessante, né? Ange, não sei se você já chegou aí, se você tá aí comigo, pede aí para você participar, pra gente poder começar a falar sobre esse universo riquíssimo das Gawases, né? Eu tô esperando a Ângela entrar aqui comigo pra gente poder falar um pouquinho. Então, enquanto
A Andy não entra. Boa noite, Leila. Boa noite, boa noite. Enquanto a Andy não entra, quero fazer o convite para vocês. Nós estamos na última semana da imersão em musicalidade. Começou lá no dia 7. Boa noite, Andy. Vem, 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 vem. Deixa eu colocar ela aqui. Faça da nossa live. Mas como eu estava falando para vocês, estou na última semana, encerra nessa sexta-feira a imersão em musicalidade. Ainda dá tempo de participar. Quem quiser participar, vai lá na minha bio, acessa o link, entra nos meus grupos de estudo, que tem bastante conteúdo. Chega aqui pertinho, tem bastante conteúdo legal para vocês sobre música, sobre dança. E eu vou estar lançando aí o curso Ritmos Essenciais nesta sexta-feira, abrindo as inscrições. Quem quiser fazer o curso, vem fazer. Inclusive a Andy já fez o curso Ritmos Essenciais, fez o curso Ballad Essencial também. Sim. E aí a gente fala, bem, Andy, bem-vinda, bem-vinda. Gente, boa noite, Cris. Boa noite, pessoal que está aqui na live. Que boa maravilhoso, noite. Tô aqui, tô te ouvindo, acho que hoje vai, hein? Hoje vai, não, pra mim tá perfeita a conexão, tá ótima, tá ótimo. Não, e eu passei um perrengue, né? Ontem a minha conexão caiu, eu fiquei sem internet até hoje, meio da tarde. O técnico, tive que chamar o técnico, eu falei que eu vou ter que cancelar de novo a live. Não. Pois é, mas agora ela tá poderosa a minha internet, então vai que vai. Gente, Andy também, né? Tudo aquilo que eu falei dela para vocês, é psicóloga, bailarina, pesquisadora, talentosíssima, enfim, uma artista super completa. Andy também fez parte. Ela é formada pelo curso de especialização do Pandora Danças, né? A Andy faz quase todos os meus cursos, acho que você já fez todos, né? De ritmos, de bala. Fez aula também de música, né? De debate, fez com William Bordocan, né? Fez aulas de música com sangue, fez aulas comigo particulares, e é formada pelo curso de especialização em danças orientais, que eu promovo no Pandora Danças, né? E ela depois fez parte, né, do corpo de professores deste curso, né? Como com uma modalidade, né, que eu falava que era entrega na dança, porque a Andy tem todo esse trabalho de entrega, de resgatar essa dança base, que tem essa, como essência, né, essa entrega. E a Andy também participou do meu projeto Danças do Oriente como bailarina, né, ela começou nas mostras, né, foi participando das mostras, e depois se integrou, né, no corpo de baile das bailarinas profissionais do projeto. Então, é uma pessoa de um talento, de uma perseverança, de uma dedicação, que eu tenho muita admiração. Por tudo isso, chamei ela hoje aqui para conversar, para matar um pouco dessa saudade e para a gente falar um pouco sobre Gauase, né, Andy? Então, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Bom, quero agradecer, assim, é uma honra muito grande ter recebido esse convite da Cris para estar aqui hoje, falando desse tema que é, assim, uma das minhas grandes paixões. E também estar aqui com a Cris, né? Porque a Cristina Antoniades, ela é assim, eu digo sempre para ela, gosto sempre de reiterar, desde que eu a conheci em 2011, né? Ela tem sido uma grande referência para mim, como pessoa, como profissional, como professora, né? E você, Cris, é uma das pessoas que foi uma das minhas parteiras, assim, minha parteira de arte, né? Como artista nessa linguagem, na dança oriental, porque você é uma das referências na dança oriental, né? Nessa linguagem raiz que traz a cultura oriental, né? A música oriental. E essa referência foi muito importante, e a maneira como você também teve esse olhar para a singularidade, para o modo como eu trabalho a dança em mim, foi para mim assim algo muito especial e que me deu assim uma força ímpar para que eu pudesse continuar e me tornasse o que eu vim me tornando,
né? Você também é referência hoje em dia. Para mim, hoje, Gawase, quando eu quero saber sobre Gawase, quando eu já fiz até aula com você disso, né, gente? Porque, Sim, né, eu falei, então eu quero fazer aula com ela. Ela estudou pra caramba, né? E eu quero saber sim. a troca gostosa. E para mim é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, né? É uma semente que brotou lindamente, se transformou numa linda árvore, que hoje me faz sombra também, né? Então eu acredito muito nesse ciclo da vida, nessa nutrição, né? Que a gente se nutre um do outro e que a gente não tem competição, né, gente? Vamos parar com essa história de competição na Sim, dança. Cris, Não e sou... esse elemento que você traz é muito importante, né? Assim, quando uma aluna, né, ela cresce e se torna uma artista e consegue depois ter essa generosidade de olhar como que foi o caminho dela, quem participou desse caminho, e poder traçar essa parceria que a gente vem Sim, construindo ao longo desses anos, né? De sim. nascer ali a partir de estar na aula e ir construindo isso em vários outros espaços, né? E Então, isso criando, é né? algo E não criando fundamental. cópias, né? E não criando cópias, né? Dando oportunidade para as pessoas aflorarem, né? Dentro do melhor delas, né? Eu falo que eu sempre acho que eu fico muito feliz de você fazer essas reverências a mim, porque eu acho que a gente tem que reverenciar, assim, nossos mestres. Eu sempre reverencio a Cláudia Parolin, que é minha mestra, sempre falo. Vocês devem estar careca, cansados de ouvir eu falar dela, mas é porque eu acho que a gente tem que reverenciar aquele que nos nutriu e que nos fez nos transformar naquilo que a gente é hoje, sem nos transformar numa cópia deles, né? Eu acho isso muito, muito importante. Eu tenho certeza que hoje você também está plantando essa semente em outras pessoas e a gente fazendo isso Sim. muito, O projeto Danças do Oriente, né, Cris? Eu pude levar uma aluna minha lá de Uberaba, de Minas Gerais, depois que foi a Vanessa, que levou uma dança com foi. véu, depois foi a Carol, aqui de Vitória, que também dançou na mostra do Danças do Oriente, um projeto que é aberto para quem quiser participar, né? E é um Uhum. projeto exatamente de favorecer que as sementes pudessem ter solo fértil para isso, né? Uhum. Então vamos lá, né? Vamos falar de Galáxia. Sim. Amore, vamos lá. Com toda essa trajetória, né, de tantos anos, só comigo aí tem mais de 10 anos, né, na dança oriental, por que a dança Gawase te despertou esse interesse peculiar, particular? O que foi que te tocou? O que foi que te incendiou o coração para, enfim, aprofundar no estudo das mulheres Gawase e da dança Gawase, consequentemente? Sim. Bom, acho que primeiro, assim, para responder essa pergunta, eu preciso retomar a reverência aos mestres e às mestras, né? Porque eu conheci a dança Gawase com a Nilza Leão no curso de folclore árabe, né? E foi com ela que eu pude ter esse primeiro contato. Como que é a dança Gawase? Quais são as características da dança? Qual é a história desse povo, dessas mulheres, né? E foi a primeira aula do curso, né? Que tinha aí várias danças, né? Várias linguagens aí do mundo árabe. E posteriormente, também, muito recentemente, até, né, também fiz curso com Khaled Eman, do Rio de Janeiro, né, que é um egípcio nativo, né, que vem contribuindo muito para o meu olhar para essa linguagem, né, da Gawase. E quando eu fiz esse primeiro contato, né, nessa aula, eu fiquei assim, primeiro a história das Gawase, né? A história das Gawase mexeu muito comigo, né? Primeiro, elas não são naturais do Egito, né? Elas vêm de fora, né? Por isso até são
chamadas de forasteiras, né? E elas chegam ali no Egito e elas vivem da arte. Elas vivem de dançar, de cantar, de fazer poesia, né? De cantar e ocupar o espaço público. Então, é meio polêmico, né, essa questão da origem das Gawazes, né? Eu tenho muito como referência o livro do Shukri Mohammed, que tem um capítulo gigantesco sobre Gawazi, né? E lá ele remonta bastante essa questão da origem obscura, né? Que assim, aqueles egípcios mais assim bairristas dizem que elas sempre estiveram lá desde da época dos faraós. Aí tem os que dizem, né, que elas são eles, né, porque é uma tribo, na verdade, tem homens e mulheres. São oriundos do Paquistão, do Rajastão, né, dali da Índia, né, que eles seriam ciganos, né. E tem também uma teoria lá no livro do Shukri, que que essa tribo foi alguns nobres que foram expulsos do reino, de um reino ali da Ásia Central, eu agora esqueci o nome do reino, e que eles fugiram para o Egito, né? Sim, do califado do Harun al-Rashid, né? Fugiu o nome agora na minha cabeça. Isso. Então é meio polêmico, mas aí, dentro das suas pesquisas, você pode constatar que que elas não são oriundas do Egito. Isso, né? Assim, dentro de vários estudiosos, tanto que, inclusive, claro que aí a gente tem uma referência europeia, né? Quando a gente pega, por exemplo, o livro do... Gente, como que é o nome dele? Fugiu em inglês. Gente, fugiu o nome dele. Super famoso. Depois a gente põe nos comentários. Sim. Na hora da live, tá nervoso. Que fala sobre... Exatamente. Porque esse livro é um livro, inclusive, uma das referências aí, até da competição entre os ingleses e os franceses, quem é que produzia conhecimentos acerca do Egito, né? E esse pesquisador, né? Ele, inclusive, traz nesse livro que fala sobre os egípcios modernos, né? Os costumes dos egípcios modernos, né? Ali ele fala sobre as dançarinas públicas, que eram as Gawazi, ele inclusive traz esse termo, né? E ele diz isso, assim, ele diz assim, bom, existia um dialeto diferenciado ali, né? Havia algo que dizia de algo de uma coisa mais fechada, né, em relação ao povo do entorno, né? Então a gente tem esse livro. E existem outros pesquisadores que também, inclusive o próprio Khaled Eman, dentro das pesquisas que ele fez, de documentos aí do Ministério da Cultura do Egito, enfim, ele também traz que as Gawazes teriam, esse povo, né, teria advindo aí de um grupo que chama de uma tribo que é a tribo Nawar, né, do povo Gagari, e que teria chegado aí no século XVI no Egito, né? E aí elas chegam no Egito e ocupam o espaço público. Vamos lá, retomar. Esse ponto do espaço público foi um ponto que mexeu muito comigo, né? Então, assim, você tem a Gawazi, a dança Gawazi, como uma das origens aí, né, uma das matrizes da dança do ventre, né, porque elas foram as primeiras a levar para o público, para o lugar aberto, né, o público em geral, né, não é mais dentro de um contexto familiar, de uma festa em família, de um ambiente privado. De corte, né? Exatamente. Não só mas também não é como as almês, né, no contexto da corte. Elas levam para a galera. Exatamente, para quem está ali passando, né? Enfim, né? Então, assim, esse contexto de estar no espaço público, né? E experienciar isso, né? Não ser só como uma coisa que você vê, que legal, a história delas foi isso, né? Tá.
essa história me toca e eu quero experienciar ela. E quero saber como que é isso, né? Uhum. Isso produz toda uma diferença também no modo como que você sente o que é a Gawase em você, né? Do que é essa inspiração Gawase no seu corpo, do que ela te move, né? Do que é estar no espaço público frente ao olhar de pessoas que estão ali porque sabem que você iria estar ali e querem ir lá prestigiar a arte que você está levando para o espaço público. Tem as pessoas que estão passando por ali e inesperadamente falam, nossa, que legal, quero ver. E tem aquelas pessoas que passam e olham com o olho meio torto, o que é isso, o que está acontecendo, né? Enfim, é uma situação que, assim, a cidade está acontecendo e você está lá apresentando a sua arte. Né, que foi, por exemplo, no contexto de apresentar numa feira aqui num dos bairros, numa feira tradicional que tem nas sextas-feiras à noite, né, depois num evento que aconteceu aqui, que também foi no espaço público, que foi o Sicó, Conexão África-Brasil, né, então, assim, esse lugar da mulher ocupar o espaço público e fazer esse embaralhamento entre essa linha divisória do público e o privado, que costumeiramente, dentro da sociedade patriarcal, o lugar da mulher, ele fica sempre, ele é sempre alocado no lugar privado, né? As Gawazes me trouxeram esse espaço de trânsito, de circulação, né? E de afirmação desse espaço público, contando inclusive uma história, né, que traz várias mulheres atrás de você. Detalhe, né? E não só ocupando o espaço público, mas com protagonismo, né? Exatamente, ocupando com protagonismo. Tanto que foi, inclusive, em função desse protagonismo que elas tinham, né, que elas foram expulsas do Cairo, né, aí em 1834, no decreto do Muhammad Ali, que era um vice-rei, né, Porque naquele período. o Egito era um protetorado na época, né? Um Sim, protetorado, acho que inglês, otomano, né? né? Era Sim, otomano e depois foi inglês, né? E aí tinha sim, o vice-rei, né? Que era esse Muhammad Ali, que aí ele causou. E por que ele causou? Vamos lá. sim. E aí, assim, aí eu fui pesquisar também outras fontes, encontrei uma dissertação muito bacana de uma canadense, a Robin, né? E Robin Bunton, né? E ela vai falar dos viajantes ingleses, né? De como foi essa relação dos viajantes ingleses aí com o Egito, século XIX, né? E ela traz essa questão da expulsão das Gawazi, né? Do Cairo. Quando elas, então, houve esse decreto. E esse decreto, ele tem aí um contexto de ocidentalização do Egito, né? O que se chamou de modernização do Egito. Porque um dos elementos aí presentes dessa ocidentalização, né, é a questão da construção de um Estado forte, né? A Uhum. construção, sempre quando a gente pensa na construção de um Estado forte, necessariamente a gente tem como respaldo de um Estado o controle do corpo da mulher. Né? Patriarcal, né? De um Estado forte patriarcal, né? Exatamente. Por quê? Porque é o corpo da mulher de onde a gente tem a reprodução, a questão do controle da natalidade, né? Então, assim, a gente quer que Da se o Estado transmissão de propriedade, né? também, da transmissão de propriedade. Então, assim, é a partir do corpo da mulher que a gente tem aí uma construção de um território. Né, de um controle populacional, de um controle das riquezas, de um controle de como que essas riquezas vão ser perpetuadas. Né? E aí, dentro de um casamento, de uma monogamia, enfim, né, de outros elementos que se agenciam aí. E as Gawazi, né, elas eram expressão exatamente da liberdade
da experiência de um corpo, né? De estar ali no espaço público, de estar provocando, inclusive, provocando por efeito, na verdade, porque foi um choque os ingleses e os franceses chegarem no Egito e se depararem com um modo de vivenciar o corpo feminino diferente do que era vivido na Europa. Inclusive tem um relato, né? Tem um relato dizendo que era até deselegante, né? Que elas eram deselegantes, que elas eram vulgares, né? Tem um relato lá de um, agora não me lembro, de um desses viajantes aí, né? Que ele fala isso, que assim, que era uma dança rudimentar e deselegante, que não era uma dança polida, né? Porque eles estavam com aquele parâmetro das danças de corte, do balé, da mulher de espartilho, e aí de repente, né, vem aquela mulher chacoalhando todo o corpo. Sim, porque era o ideal era o ideal vitoriano de uma feminilidade. Isso, né? Então, você ter todo assim, você ter uma roupa toda que cobre o seu corpo, você tem inclusive véus que pudessem vendar o seu rosto para circular no espaço público, né? Então, havia toda uma relação de controle dessa circulação da mulher nos espaços, né? Ela estava mais restrita a esse espaço, digamos, doméstico, a esse espaço do privado, né? Então, o lugar em que ela circulava, né, dizia da sua reputação, né? Tanto é que o fato das Gawazi, né? Porque Gawazi já é plural, né? Singular de Gawazi é galinha, né? Sim. Então, as Gawazi, o fato delas terem essa circulação livre, né, pelos espaços, né, e habitarem esse espaço público com um protagonismo, com uma assertividade, sabendo, assim, para que elas estavam ali, né? Ou seja, era um feminino, a vivência de um feminino em que quebrava esse ideal, né? Ou seja, o feminino ele é forte, o feminino ele pode vestir roupas que chamam atenção, sim, é porque elas tinham trajes que eram vistosos, usavam maquiagens que ressaltavam os seus traços, né? E especialmente esse lugar desse corpo que se coloca para chamar atenção, porque afinal, se elas não chamam atenção, como que elas vão ganhar dinheiro? Elas ganhavam dinheiro a partir do quanto que elas agradavam ou não as pessoas que estavam ali assistindo. Né? Nossa, deixa eu responder aqui. Singular de Gawazi é Gazia, né? Certo? Sim. Sim. E aí, voltando aqui, eu só estou respondendo aqui a pergunta que apareceu. E aí elas tinham que chamar atenção. Então, como que era isso? E isso que causou, então, né, nesse empoderamento masculino, né, vamos colocar assim, nesse patriarcado, nessa necessidade, porque a gente tem que entender que o Egito também estava vindo de diversos domínios, desde a época faraônica, desde a época de Cleópatra, né, antes de Cleópatra, que o Egito não encontrava uma identidade, né, do povo egípcio, porque a gente tem, a partir da queda dos faraós, a gente tem vários impérios ali que se constituem e vão sobrepondo culturalmente e mesclando, claro, a cultura egípcia. Apesar de Cleópatra, eu falo que Cleópatra foi a última mesmo egípcia, porque apesar dela ser grega, né, ela tinha uma identidade com o povo egípcio. Ela tinha ela defendia muito, né? Ela tornou o Egito a pátria dela. Ela não era ela não se comportava como um forasteiro, né? Como um domínio. E a partir de Cleópatra a gente tem Roma, aí depois a gente tem o Império Árabe, né? Que foram os califados. Aí vem o Império Otomano. Aí a gente tem Napoleão, França. Aí a gente tem Inglaterra. E aí o Egito estava ali no final do século XVIII, XIX, né? Final do século XIX, começo do século XIX, final do século XVIII, estava ali, né? Aquela sede de se constituir uma nação, porque a gente já estava começando a ter uma outra configuração mundial ali, Sim. né? Que ocasionou depois mais para frente as guerras, a Primeira Guerra Mundial, tal, nessa conquista territorial. E aí, né, vem
nesse estabelecimento, né, de um Estado patriarcal, essa questão de vamos limpar as ruas dessa mulherada, né? Exato, não só o Estado patriarcal, mas a colonização, né? Porque a gente está falando do imperialismo e a gente está falando de um movimento de colonização, né? O movimento de ocidentalização do Egito. O que é essa modernização, né? Ser moderno é ser como os ocidentais, Uhum, né? É responder a esse modelo, né? E as uhum, Gawazi, elas não estavam submetidas a esse modelo, né? Não uhum, só por esse contraste, assim, enorme com o que é esse ideal do que é ser feminino para esse ideal vitoriano, né? Como também na questão, isso no campo da sexualidade, como no campo do gênero, elas fumavam em público, elas tinham hábitos considerados pelos ingleses como hábitos de homens, né? Como um hábito masculino, como, por exemplo, fumar, como má beber, influência, né? né? Era má influência, né? Exato, como ter essas atitudes mais assertivas, né? E não atitudes de submissão em relação ao homem, né? Hum. Então, esses elementos eram elementos que, inclusive, vão propiciar que se produza uma literatura, aí, a literatura dos haréns, né? A literatura orientalista. Isso daí, a Bonton, ela traz esse elemento, né, de como que essa literatura dos haréns, né, foi um modo de restringir esse poder que as Gawazi tinham, né, de Uhum. circulação, de produção de uma cultura, né, a partir dos modos como elas habitavam esses espaços, como elas produziam a sua arte, né? Então, assim, olha, o corpo da mulher, ela precisa de uma dançarina oriental, seria um espaço privado, seria uma dança erotizada, uma dança para o público masculino, né? A literatura dos haréns, né, produzidas aí pelos europeus, elas trazem essa ideia, que é uma ideia equivocada, é uma fantasia para restringir essa ameaça que eles sentiram em relação ao que eles se depararam, né? Aí eles exotizaram, né? Eles colocaram a mulher oriental como uma mulher que está sempre disponível, né? Uma mulher vulgar, uma mulher que são aquelas pinturas da mulherada lá pelada, esperando, que não era uma mulher ativa, que é muito contrário do que as Gawazi eram, né? Eram mulheres protagonistas, elas, né, assim, que organizavam também a sociedade dentro da tribo delas, né? Elas eram as que iam para a rua e que dançavam, os homens tocavam, elas também até tocavam, elas tocavam acho que pandeiros, sluges, Sim, mas sim, elas é que arrecadavam o sustento, né, da tribo sim, sim. e faziam toda aquela organização e levavam essa arte para as ruas, né? Enfim, se tornaram referências aí de dança, né? De arte mesmo. E Sim, eram frequentemente contratadas também nas cortes, né? sim, e toda essa postura que exige ocupar o espaço público, essa atitude que você deve ter diante das coisas que se passam, isso também atravessa a dança, né? As características da dança. Então, isso que está na história não está na história. A história ela se encontra em toda a movimentação, em toda a gestualidade, né? Então, e aí você sente o impacto de quando você dança Gawazi, qual é o efeito que você tem no público, E qual é o né? efeito? E um dos efeitos, assim, de uma das apresentações que eu fiz, que foi inclusive no evento Cicó, né, que foi na praça aqui do meu bairro, uma moça depois me escreveu, em função do espaço cultural que eu tenho aqui, né, então a gente acabou tendo, assim, uma repercussão a partir do nome do espaço, Marbaru, né? E aí ela acabou conseguindo me acessar e falou assim: olha, a sua dança foi medicinal para mim. Caramba. Porque ao me deparar com a sua dança,
né? Eu pude olhar as opressões que eu já vivenciei ao longo da minha história. As opressões pelo fato de ser mulher, né? Uhum. E ali eu encontrei a força de cura dessas opressões, de como Nossa. reverter essas opressões no meu corpo, né? Esse foi um dos depoimentos, assim, mais tocantes. Eu fiquei arrepiada quando eu li isso, assim, né? Que ela me escreveu. E isso me remontou um pouco a quando eu comecei a, a trabalhar os movimentos dessa dança no meu corpo. Né? Porque eu senti também esse impacto. Eu acho que isso que dizem que as gawazes são as invasoras do coração, né? Porque inclusive o termo gawazi é um termo que isso, segundo isso, até a fonte que eu tenho a respeito dessa informação que eu vou trazer é até do Khaled Eman, né? Ele traz que Gawazi é um termo que os egípcios deram para essas mulheres, né? Gawazi vem de Gazal, né? Que significa a pessoa que fala com os olhos, né? Que ao cantar e dançar, ela fala com os olhos e invade o seu pensamento. Eu achei isso, assim, de uma poesia linda, assim, né? E eu falei assim, gente, mas quando você dança Gawazi, você sente o seu próprio coração sendo invadido, né? E como que é Você... qual é essa diferença, assim, poucas, né? Que a gente, claro, gente, quem quiser se aprofundar na dança, nos movimentos, na experiência, gente, porque dança gawazi é uma experiência. Não é a aulinha, é esse movimento, não é isso, tá, gente? Dança gawazi é uma experiência, não é catálogo de roupa, de figurino, de movimento, de trejeito. Aliás, folclore nenhum, tá, gente? Folclore são vivências. E dessa vivência que você teve da dança gawazi, qual é a grande diferença que você pode falar aqui para as pessoas entre a dança oriental clássica que a gente faz e a dança gawazi? O que para você é o que mais assim, o que pega? Quando eu comecei a dançar Gawazi, eu me deparei com a minha espontaneidade lá de criança, sabe? E Uhum. aquilo, na hora que eu me deparei com isso, assim, que é a sua, digamos assim, aquilo que você tem, que você assim, por exemplo, quando você dança uma dança clássica, né, é uma dança, digamos, acadêmica, né? Olha, tem que ser assim, a sua mão é assim, tem todo um formato que você tem por guia uma elegância, essa elegância que a gente conhece, né? Então, é muito fácil você acessar uma certa beleza do que é esse ideal de beleza que normalmente nos é perpassado, né? E a Uhum. Gawazi, ela rompe com essa beleza que nos é perpassado enfim, pelas revistas, né? Pela mídia. Contraponto, né, da estética com a entrega, né? Que eu sempre falo que eu acho que você tem muito isso, né? Esse contraponto de conseguir fazer a entrega total sem a preocupação da estética. E aí é igualmente belo, porque é verdadeiro demais, né? Aqui, ó, Isso. contagiante, né? É contagiante mesmo, né? Cris, você toca num ponto importante, que eu digo assim, olha, existe a beleza fotográfica e existe a beleza do que é aquilo em movimento. E a beleza do movimento não é o movimento no sentido fotográfico, é a beleza da expressão da linguagem do seu coração. Quando você vê alguém conectada com a sua força intensiva, com a sua espontaneidade, né? E isso é bonito, isso é belo. Essa conexão, ela é bela por si própria. Não existe um formato, não existe assim, é assim ou é assado. Você passa uma energia, você passa uma intensidade através dos seus movimentos, Uhum. né? E Tem essa algum energia, momento específico assim que te traz isso ou não? o redondo,
Eu acho que é um movimento. Esse redondo Grandão, que eu gosto, que é o redondo grandão, né? E aí você faz aquele redondo grande e desce no chão e bate a mão no chão. É assim, é quase assim, é um êxtase, né? Fazer né? isso. Eu amo bater no chão, né? É uma coisa, eu adoro bater no chão e adoro bater palma, assim, quando eu tô dançando, né? E eu já fui recriminada por isso, né? Sim, e é assim de um êxtase você chegar nesse ponto. Já tomei cadetada por causa disso, né? Tipo, não pode bater palma enquanto dança. Não pode bater no chão. Aí você fala, por quê? Se eu tô com muita vontade de fazer isso, né? Na dança grega a gente bate direto no chão, né? Pra marcar o ritmo, bate palma enquanto tá dançando. E aí eu não consegui entender isso, da onde vem essa regra que não pode bater palma na dança oriental, né? E aí, né, vem as galás e arrebenta com tudo isso, acho maravilhoso. E essa liberdade das próprias mãos, né, Cris? Porque você pode ficar com a mão fechada, você solta as suas mãos, né? Tem uma liberdade de expressão junto com esses movimentos básicos, né? Que vão, conforme você vai dançando isso, você vai acessando em você, né? Aquilo que é completamente inusitado. É a E é uma energia em circulação. expressão aqui também, né? Não é só uma liberdade de expressão corporal, mas de expressão facial, de sentir prazer e de que isso não é feio, de que isso é lindo, de que isso não é errado mulher sentir prazer, mulher ser feliz, mulher se esbaldar com os sentimentos e com os prazeres da vida, né? Então eu vejo muito sim você quando você dança, essa sua experiência no rosto, ela é muito nítida pra gente, assim, que está assistindo, o quanto você traz todo esse prazer que você está sentindo, explode na sua expressão mesmo. E quanto isso contagia, quanto isso é libertador, que é o que a mulher tá, é medicinal mesmo, é libertador, porque assim, tipo, poxa, eu posso fazer isso, eu posso sorrir, eu posso gargalhar, não é feio, né? Porque mulher, e assim, né? Homem pode gargalhar, Sim! né? Mulher não, mulher tem que ser tudo muito contido. E aí chega, né, a dança gaudí e permite tudo isso pra gente, né? Isso é Sim, muito, muito ressaltado. inclusive, exato, eu acho que eu passei por momentos na dança, logo lá no começo, assim, ai, porque quando você chega para numa escola de dança, o que que eu tenho que fazer, né? Aquela coisa assim, posso sorrir, não posso sorrir? E aí, de repente, a Gauás assim, olha, que eu já naturalmente tenho, assim, uma gargalhada de mostrar a gengiva, né? Mostrar quase a garganta, assim, rindo. E isso tá tudo bem, pode ser assim na Gauase. Gente, que delícia, assim, né? Tipo assim, você sentir e deixar extravasar, né? E ao mesmo tempo você vivenciar isso, né? Quando você tá ali ensaiando, quando você tá ali trabalhando os movimentos, você vai se deparando exatamente, é como se você fosse é, é, limpando, assim, tirando de você todas as suas amarras, sabe? Elas vão caindo, assim. E você vai deixando, de fato, é como se. Tem um termo que eu acho muito bacana, uma maneira como a Maura Baiocchi, ela fala da arte, assim, do dançar, né? Que o dançar é o eterno originar, né? E eu gosto muito, muito disso, assim, de pensar, porque é isso, assim, a cada vez é uma vez diferente, Ah, sim. Por né? mais que A esteja cada coreografado, né? Ainda que Gauaz e por coreografar é mais. meio antagônico, né? Exato. Coreografar. Você Tem que... ensaia, você pega a música e a conhece muito bem, dançando. Então, assim, eu ensaio muito, às vezes, danço muitas vezes, mas eu não exatamente vou marcando, vai ser assim, vai ser assado. Uhum. Danço até me sentir em uníssono com a música. Aí eu falo, bom, agora eu tô pronta. Aí na hora sai coisas que você fala assim, nossa, isso eu não imaginava que eu pudesse expressar dessa maneira, né? Então tem um movimento, por exemplo, de uma dança que eu pego os cabelos e subo assim, ai, né? Eu falo, gente, mas eu nunca tinha feito isso, né? Tipo,
uma coisa super inusitada para mim mesma, assim, que você olha e fala, uau! Uhum. Então, Aqui tá perguntando, né? Se tem alguma apresentação no YouTube da gente. Tem da Andy, tem bastante, viu? Qual é o seu canal do YouTube, Andy? É Andy Vieira? isso, Andy Vieira, Tem bastante exatamente. apresentação. Lá tem vários vídeos, E tem tem vídeo dessas meu da experiências Galáxia, de rua também? tem também das experiências de rua, também tem, a Ah, gente dançando na praça, montando, abrindo nosso espaço, porque é isso, né? Espaço público, você tem que abrir o seu espaço, né? Então a uhum. gente levou uns E como que tapetinhos. é isso de chegar lá na rua e falar, vou dançar? Como é que é isso? Menina, a primeira vez que a gente foi, assim, eu cheguei, assim, tinha uma vibração passando pelos nossos corpos, assim, porque nós fomos em 4, né? E que a gente, assim, a gente não sabia o que ia ser, assim, como que ia ser, qual seria a aceitação, como que, se a gente poderia até, sei lá, algum rapaz mexer com a gente, como que a gente ia lidar com aquilo, né? Enfim. Mas aí é impressionante, porque a gente não viveu nenhuma situação de assédio. As É porque pessoas eu acho que ficaram com vai, olhares né? curiosos. Uhum. Assim, gerava uma curiosidade. O que é isso que está acontecendo? O que é isso, né? Você lá com o vestido cheio de moeda, né? Com lenço na cabeça cheio de moeda. Então, isso gera esse lugar do inesperado, do inusitado. Do que é isso que vai acontecer, né? E uma das coisas mais fofas foram as crianças, porque a gente tocou snooges, né? Duas crianças tocando com os dedinhos, como se elas estivessem com o snooze tocando também, enquanto a gente estava tocando, sabe? Uhum. Então, assim, você vê como que você vai contagiando todas as idades, todos os gêneros, né? E isso que é uma coisa interessante, porque na medida em que você está trazendo uma linguagem que não é conhecida, você também gera no público, assim, o que é isso? Eles não têm uma imagem pressuposta do que é que vocês vão, do que se vai ser feito. Isso também é uma coisa muito interessante. A Babi aqui está perguntando sobre as irmãs. Peraí, deixa eu Renato ver. Mazin? Isso, né? Me fugiu o nome. E aí eu queria aproveitar, né, para você dar algumas referências, né? Além das irmãs Mazin, né? Quais referências para quem quer assistir, que você indica, assim, para quem quer estudar? E depois fala se você está dando aula disso também, quem quiser te procurar para fazer uma vivência com você, como que faz, né? Porque, olha, Sim. temos mais 10 minutos. Oh! Já? A gente nem começou. Vai ter que fazer a parte 2. Mas é que realmente você vê que 58 minutos passa assim voando, né? Bom, olha, uma referência assim que, gente, quando eu me deparei com ela, eu falei assim, uau, né? Você assiste várias vezes os vídeos dela, né? É a Nabaweya Mustafa. Gente, a Nabaweya Mustafa é de um encanto, assim, assim, é essa Gawazi que bota para quebrar. Sabe? Que é aquilo que se chama assim de soltar a franga, sabe? É uma delícia vê-la. Para mim, ela é uma expressão de prazer dançando. É delicioso ver assim a expressão facial dela, do corpo dela, né? O quadril dela é fantástico. Ela faz uns movimentos assim, um jeito uma ginga com o quadril que é própria da Nabaweya. Né? Ela tem umas acrobacias muito fortes, né? Também, sim, sim. Então, eu indico a Nabaweya Mustafa e também uma que eu também acho encantadora é a Naima Akef, também, né? Também ela inclusive é de família de circo, né? Então, assim, ela é artista desde criança, assim, de família de artistas. É assim, ainda mais ela dançando naquele filme Tamerrena, né? Que inclusive é um filme
trata da história, inclusive, dos Gawazi no Baixo Egito, né? Ananda, é Nabawiya Mustafa e Naima Akef. Pode falar. Então, são duas referências aí que tá no cinema, né, da Era de Ouro, né, do Egito, né, assim, que eu Mas acho elas já estão fantástico. assim, principalmente a Naima, né? Já tá mais formatada para a cena, já não tá tão. A Nabawiya eu acho mais solta, ainda que tenha uma certa formatação, ela tá mais solta. Mas a Naima eu já acho mais formatadinha. Naima Kef, quem tá perguntando, Sim, Naima, exatamente. né? Enfim, e você, quem quiser fazer aula com você, Quem quiser saber fazer aula mais. comigo, me escreve, pode me escrever pelo Instagram. A gente pode montar uma turma, pode fazer aula particular também. Eu tô dando muito aula particular online, né? Em função de que a gente eu posso ter um olhar mais, um andamento mais personalizado, né? Dentro do ritmo da pessoa. A gente sabe que nesse período de pandemia tá, está sendo cada vez mais assim difícil essa coisa que vai se arrastando, né? E eu tenho percebido que as aulas online particulares, dentro também do contexto de vida que eu estou nesse momento, né? Porque eu também, também sou psicóloga, também atendo no consultório, então é o que melhor tá sendo possível administrar, né? E eu articulo melhor também dentro do contexto virtual, né? Os dois trabalhos, né? Porque eu digo assim, não tem como o processo de dança dentro de um olhar de alguém que é psicóloga não ter também esse olhar atravessando o processo de ensino, né? Uhum. Acaba perpassando, né? E ainda Então mais, é o que melhor cabe para mim. e ainda mais por tudo isso, né? Que a gente falou aí do que essa vivência da dança Gawazi reverbera dentro da nossa feminilidade, né? Dentro do nosso potencial feminino, que há séculos reprimido, e aí de repente, né, vai aflorar muitas coisas que tem no olhar de quem é uma psicóloga, pode aí alcançar além, né? Então, gente, eu super indico quem quiser fazer aula com a Andy, é Estúdio Andy Vieira, né? E tem Isso, mais algum, tem o Marbaru, né? Que é a sua tem a escola. Marbaru. Exato, exato, é nosso espaço cultural. E assim, né, Gente, dança Gawazi, deixa eu só falar aqui, ó, que a gente ainda tem 8 minutinhos para poder encerrar. Então, quem tiver dúvida, alguma coisa que queira falar aí, coloca agora nos comentários para a gente estar respondendo aí as dúvidas de vocês. Mas lembrando, assim, né, que essa live foi para trazer para vocês um pouco do contexto, né, dessa dança, de um pouco da história dessa tribo, dessas pessoas, né, e principalmente dessas mulheres Gawazi que tem assim uma lição para dar para a gente muito legal sobre empoderamento, sobre o verdadeiro empoderamento feminino, que eu acho que é um tema aí para uma live inteira isso, porque a gente hoje vê tanta distorção, né, sobre esse empoderamento, né, que eu, sinceramente eu olho muitas cenas aí dizendo empoderamento feminino e nada mais é do que tentando agradar um público masculino. É o sim, empoderamento exatamente. do olhar do público masculino. Então, vamos Cris, reavaliar isso, né? Ai, você Farida, traz adorei. um ponto fundamental, assim, porque também, assim, a dança Gawazi, ela só é Gawazi se for espontânea. Se você Exato. acessar a sua espontaneidade. Sem acessar a sua espontaneidade, não é Gawazi. Não? Então, assim, é um lugar de aparecer o que é singular de cada pessoa, né? E aí eu trago assim, tem uma frase de uma nigeriana, né, uma escritora nigeriana que chama Chimamanda Ngozi. E essa frase Adoro. para mim é a própria, assim, o percurso do contato com a Gawazi, né? Porque ela diz assim: nossa premissa feminista é eu tenho valor, né? E o que é esse valor?
né? Esse valor, eu diria, né, no contexto da Gawase, é o valor que você própria se doa para o que você faz, para como você vivencia a sua expressão corporal, o seu corpo, a sua maneira de se relacionar com as suas emoções, né? Como que você doa valor para o que aparece de expressão no seu próprio corpo? Aquilo que está fora do modelo, que está fora das caixinhas. Fora da caixinha. Muito bom, muito bom. Então, para a gente encerrar, né? Nossa, passou muito, muito rápido para a gente encerrar. Quero deixar de novo o convite aí para quem quiser ainda participar da imersão, ir lá na minha bio, se inscrever nos meus grupos, participar. Já tem 2 aulas lá e agora eu vou colocar uma terceira aí na sexta-feira e tem bastante conteúdo. Eu vou estar repostando para quem está chegando agora, porque eu vou estar lançando o curso de ritmos, né? Ritmos essenciais, a terceira turma online. Gente, eu recomendo. Eu fiz o primeiro, tá fantástico. Que bom. E aí, para a gente poder encerrar, qual seria a sugestão, o conselho, uma palavra final que você daria para essa galera aí que está assistindo a gente? Ó, e quem está chegando agora, que eu tô vendo um monte de gente chegando agora, vai ficar salvo, tá? Por isso que eu tô correndo para terminar, para poder salvar no IGTV e vocês assistirem. Tá bom? Vai ficar salvo, assiste do começo, depois comenta aí, compartilha aí com a galera, dá um aviãozinho aí para quem não assistiu, compartilha, porque eu acho que esse conteúdo dessa live muito especial aí para a mulherada acordar para a vida, né? E eu queria um recadinho final aí que você teria para dar para essas pessoas vindas que estão acompanhando a gente. Olha, para quem não dança, dance. E para quem dance, continue dançando, porque dançar é uma luta pela alegria, né? É uma luta pela afirmação do corpo que se tem, da vida que se tem. Mas dance então, livre, né? Dance livre, exatamente, porque se não for para dançar dentro, que seja a expressão da sua singularidade, né? Se não for para isso, você vai estar novamente se enquadrando, novamente se submetendo a um modelo, né? E aí você novamente está refém do outro, né? Uhum. Então, assim, é dançar para colocar a sua linguagem, a linguagem do seu coração para comunicar a sua verdade. Que lindo! Andy, muito, muito, muito obrigado, gente. Brigadão aí todos que estiveram aí, que comentaram. Entrou muita gente, eu não consegui dar boas-vindas para todo mundo, senão também a gente não conseguiria desenrolar, né? Mas eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Semana que vem eu vou estar aqui também de novo, trazendo coisas sobre musicalidade, sobre ritmos. Vou fazer um especial semana que vem, me aguardem, né? Então, como eu falei para vocês, eu tô com a imersão nos meus grupos e vou estar trazendo algumas coisas daqui para o Insta também na semana que vem, então não perde, fica de olho. E, gente, é isso. Continue dançando. Obrigada, Angie, obrigada. Quero mais. Vamos falar mais sobre entrega, sobre dança. Vamos marcar mais, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, nesse momento, inclusive. Né? Gente, e vem dançar Gawase. Foi um prazer estar aqui com você, Cris, com vocês, falando sobre esse tema, que, assim, é o tema do meu coração, assim. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Ai, feliz que deu certo! Amada, beijo, beijo, beijo grande. Beijo. Beijo, até. Até.